Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva, e hoje da minha colega e jornalista Thalita Galli. Boa noite, Thalita. Olá, Cosmo, tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Maravilha. Olha só, gente, um grupo criado por Bolsonaro elaborou um relatório em que propõe uma série de mudanças para subsidiar uma nova proposta da reforma trabalhista, que só vai prejudicar ainda mais os trabalhadores. Pois é, olha, as 262 páginas desse documento que foi entregue ao Conselho Nacional do Trabalho no final de novembro trazem pelo menos 330 alterações em dispositivos legais, mas sem linhas ou artigos que protejam o trabalhador. Ao contrário, como não teve a participação de sindicatos e representantes dos trabalhadores em sua elaboração, as normas impedem a atuação sindical, a justiça trabalhista e converte o trabalhador em praticamente escravo. Essa nova reforma trabalhista proposta por Jair Bolsonaro libera, por exemplo, o trabalho aos domingos, a jornada sem limite em teletrabalho e proíbe o reconhecimento de vínculo de emprego entre prestadores de serviço e aplicativos. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai repercutir outra proposta polêmica de Jair Bolsonaro, que planeja, vejam só, incluir garimpeiros e pecuaristas como comunidades tradicionais. Via Ministério de Damares Alves, Bolsonaro tenta uma manobra para legalizar as atividades que estão destruindo a Amazônia, como, por exemplo, o garimpo. E a Cúpula pela Democracia, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inclui 110 líderes, além de empresas privadas, ativistas, organizações da sociedade civil e jornalistas. Países como Rússia, China, Cuba, Bolívia e Venezuela não foram convidados pelo governo americano para esse evento, que é realizado de forma virtual entre quinta e sexta-feira. Depois de 4 anos do governo Trump, a reputação dos Estados Unidos como sendo o porta-estandarte da democracia está abalada. China e Rússia, por exemplo, criticaram o que classificaram como hipocrisia americana ao não serem convidados para a cúpula de Biden. O resultado dessa cúpula de Joe Biden será analisado no programa de hoje aqui, que também discute a viagem do presidente Lula à Argentina para receber um prêmio de direitos humanos entregue pelo governo vizinho a defensores e defensoras dos direitos humanos. O próprio presidente argentino Alberto Fernandes entregou o prêmio ao petista e depois despachou com ele na Casa Rosada. O Ministério Público Federal anunciou em 24 de novembro a abertura de uma investigação para apurar a nomeação de Ricardo Borda d'Água Braga para o cargo de diretor-geral do Arquivo Nacional, que é um órgão federal vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com sede no Rio de Janeiro. Essa decisão é contestada por entidades ligadas à arquivologia, ciência da informação e história, que alertam para o descumprimento de um decreto que exige experiência na área para ocupar o cargo, além de possíveis interferências em documentos sobre a memória recente do Brasil, como o acervo do período da ditadura militar e sobre as populações indígenas. O Revista Brasil TVT deste domingo vai abordar essa questão, como também os trabalhos realizados pela Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. E com a economia parada e a inflação disparada, taxa de juros tem 7ª alta seguida. E vai subir mais, viu? Desde março, taxa básica subiu quase 5 vezes. Agora chegou a 9,25% ao ano. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, adianta que vai manter essa estratégia. No programa de hoje a gente vai discutir um pouquinho essa questão e o que esperar na economia para 2022. Hoje a gente não vai ter o nosso momento cultural com o Colibri na quarentena, porque após o Revista Brasil TVT deste domingo tem show de Maria Bethânia ao vivo direto da Bahia. E depois da viagem pela Europa, o presidente Lula esteve neste final de semana na Argentina para receber o prêmio Azucena Villaflor, entregue pelo governo vizinho a defensoras e defensores dos direitos humanos. O próprio presidente argentino, Alberto Fernandes, entregou o prêmio ao petista. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a Andressa Caldas,
que é defensora dos direitos humanos, advogada e doutoranda de antropologia na Universidade Nacional de San Martín, na Argentina. Ela também é integrante do coletivo Passarinho, coletivo de brasileiros de esquerda na Argentina. Boa noite, Andressa Caldas. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, prazer é todo nosso, Andressa. Andressa, fala pra gente aí como que foi a recepção ao presidente Lula aí na Argentina, ele que foi receber esse prêmio dos direitos humanos. O que você pode contar pra gente? Pois é, uma grande comoção, né? E, na verdade, uma energia muito grande gerada para os militantes de direitos humanos, para as pessoas dos partidos, dos movimentos sociais, para as pessoas comuns que lotaram a Praça de Maio para assistir esse ato organizado pelo governo da Argentina em comemoração dos 38 anos da volta da democracia, no dia 10 de dezembro, e também em comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Essas duas agendas que não são agendas de governos, né, mas deveriam ser agendas de estados, né, a defesa da democracia e a defesa dos direitos humanos, e é nesse contexto que o ex-presidente Lula foi agraciado com o prêmio Açucena Villaflor, que é o maior prêmio de direitos humanos do governo da Argentina, em reconhecimento a toda a sua atuação, e em um gesto também de solidariedade e agradecimento entre esses dois países, Argentina e Brasil, e entre o presidente Alberto Fernandes e o ex-presidente Lula. Na verdade, é muito emocionante de ver o que a vinda do Lula, também do ex-presidente Pepe Mujica, gerou toda a cidade de Buenos Aires, toda a mobilização, a emoção mesmo das pessoas em poderem ver e ouvir a palavra desses grandes lutadores de direitos humanos, desses grandes políticos e esses ex-presidentes, né? Em especial o presidente Lula, que tem uma relação muito próxima, né? Uma relação de muita amizade com o presidente Alberto Fernandes. Andressa, essa viagem de Lula na Argentina, né? A Argentina também ele vem com um papel de pacificador, né? Porque há divergências ali no próprio governo entre Alberto Fernandes, o presidente, e Cristina Kirchner, a vice, em relação à renegociação das dívidas externas. Então, Lula também tenta essa conversa ali com a presidência, o presidente, no caso, e a vice-presidenta, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão. Isso, para além dessa emoção, dessa energia que gerou na mobilização popular, como eu falei, já a visita dele funcionou também, já teve um efeito prático dentro da política argentina, muito direto e evidente, que foi o encontro realizado entre o presidente Alberto Fernandes e a ex-presidenta e atual presidenta do Senado, Cristina Kirchner, que vinham de uma relação um pouco distanciada, justamente por conta dos resultados, tanto das prévias das eleições, como das eleições legislativas que aconteceram há cerca de 3 semanas atrás aqui na Argentina, e que há diferenças de olhares, de perspectivas, de percepções na forma de conduzir o governo. Então, a vinda do Lula também funcionou como um calmante, como você mesmo mencionou, como um apaziguador dessas relações que estavam estremecidas entre Alberto Fernandes e Cristina, sempre pautando, né, nos discursos do Lula, nos próprios discursos do presidente Alberto Fernandes, nas palavras da ex-presidente Cristina Kirchner, sempre a pauta da importância, né, e nesse contexto que a gente vive hoje, mais do que nunca, da importância da integração latino-americana, da importância do fortalecimento do Mercosul, de como é indispensável que todos os países da região cresçam juntos, né, recordando esse período recente em que a coincidência de governos progressistas na região levou a um enorme crescimento econômico, a melhoria de vários indicadores sociais, obviamente com problemas que foram herdados ou não, problemas que são estruturais, mas de fato há uma memória compartilhada desse período, né, esse período importante de crescimento, de esperança. Então, a tônica das conversas e dos discursos foram muito nesse sentido, tanto na importância de recuperar esse período que possibilitou maior trocas comerciais entre a Argentina e o Brasil, um crescimento, por exemplo, inédito, né? Se você for olhar os números do Paraguai, da Bolívia, de todos os países conseguindo crescer conjuntamente, né? Nesse período em que houve essa confluência de visões
que apontavam para o crescimento econômico, mas também para o desenvolvimento social. Então, é nesse rememorar dessa época que foi a tônica das conversas e teve sentido esse encontro entre o presidente Lula, o ex-presidente Lula, o presidente Alberto Fernandes e a ex-presidenta Cristina Kirchner. Andressa, recentemente o ex-presidente Lula esteve em viagem à Europa e foi recebido por chefes de estados, foi recebido na França, foi recebido na Espanha, na Alemanha e também no Parlamento Europeu. E isso reforça a posição do ex-presidente Lula como um estadista de fato que dialoga com todas as vertentes. Como é que é esta visão do Lula aí na Argentina? O que você pode falar para a gente dessa percepção do Lula aí na Argentina e para a América Latina como um todo? É muito impressionante, né? Tanto a visita na Europa, como ela também foi muito noticiada nos grandes meios da Europa, não tanto no Brasil, né? O que é curioso, mas aqui é notícia em todos os jornais, todos os canais de TV, justamente a figura do ex-presidente Lula remonta, né, a essas poucas figuras políticas que a gente tem hoje, né, contemporaneamente, que, independente de você se identificar com a sua posição ideológica, você concordar com o que foi, que representou os governos petistas, por exemplo, existe um respeito inegável, né, da figura, né, do presidente Lula, e que tem muito a ver com o fato de ser uma figura que agrega, né, que aposta no diálogo, no consenso, uma pessoa que além do seu carisma inegável, né, que todo mundo quer estar junto, quer tirar foto, quer bater um papo, é uma pessoa que na sua trajetória como presidente, ele encarnou esse papel, né, de conciliador, de pacificador e de integrador, né, uma aposta na integração da região, da América Latina, do Mercosul. Então, acho que isso é algo para ser muito valorizado, né, dentro dos embates da política no mundo, na região e no Brasil, o fato de ser uma figura reconhecida internacionalmente pela aposta ao diálogo, pela aposta ao consenso, pelo respeito à democracia, né? Acho que a trajetória do Lula, que já era reconhecida também, né? A trajetória de luta, de um operário que chega a presidente, que vem de uma família pobre, que não teve estudo, quer dizer, que lidou com as várias violações de direitos humanos e com a pobreza na sua pele, né? A vida toda. Isso agrega agora, mais recentemente, também na sua biografia, esse valor como um grande defensor da democracia, né? E um grande injustiçado, né? Então, assim, é evidente, todos os jornais noticiam, né? E também esse encontro com o presidente Alberto Fernandes tem a ver com responder e agradecer uma visita, né? O presidente Alberto Fernandes, no meio da campanha eleitoral, deixou a Argentina para ir visitar o ex-presidente Lula na prisão, e tudo que aconteceu, esse processo, né, marcadamente injusto, agora comprovadamente injusto, que foi uma causa anulada, e a maneira como o Lula, né, aguentou 580 dias na prisão, né, então se remete também a outras figuras da história, né, figuras políticas que sofreram grandes injustiças e que não perderam uma estatura moral e uma grandeza, né, a gente não vê nenhuma fala do Lula um rancor, um ressentimento, né, muito ao contrário, as falas são apostando no diálogo, na esperança. Então, assim, isso agrega na trajetória e na biografia dessa figura política um dado importantíssimo, né? Porque é inegável, talvez no Brasil, em alguns meios isso não fique tão claro, mas em todo o resto do mundo, é inegável que o que aconteceu com o Lula foi uma injustiça e que o que aconteceu no processo eleitoral de 2018 foi um atentado à democracia, né? Usando novamente a metáfora do futebol, é como se o juiz que apitou o Fla-Flu, de repente, 2 dias depois do término do campeonato, virasse um dos jogadores de um dos times, né? Então foi exatamente o que aconteceu, as pessoas percebem isso, você não precisa ser conhecedor nem do direito e nem da política para saber o que aconteceu. Foi um grande atentado à democracia para inviabilizar a candidatura daquele que era primeiro em todas as pesquisas, né? Então, assim, o resultado que a gente vive hoje tem a ver com esse processo de injustiça, né? Com esse rasgar da Constituição, e isso é reconhecido, né? Então, na verdade, esse prêmio que o Lula ganha em homenagem à sua trajetória em defesa dos direitos humanos, à sua trajetória também em defesa da democracia, nesse dia simbólico, né? Para a Argentina também se comemora 38 anos da volta à democracia,
Eu acho que tem essa simbologia muito importante, né? Como esse líder e como alguém que sempre apostou na integração latino-americana, na defesa da democracia e dos direitos humanos. Andressa, agradeço demais a sua entrevista aqui para a gente, nos ajudando a entender a importância de um episódio como esse, desse encontro entre o ex-presidente brasileiro Lula, né, e o presidente Alberto Fernandes, argentino. Muito obrigada. Até uma próxima, Andressa. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço. A Andressa estava falando aí sobre a minha pergunta que eu fiz sobre a ida do Lula à Europa, e ela falou sobre a repercussão. Eu vou trazer agora para vocês, nossos telespectadores aqui do Revista Brasil TVT, que nos acompanham na TVT e na Rádio Brasil Atual, uma síntese do que exatamente foi essa resposta da Andressa. Recentemente, na Bolívia, milhões de bolivianos andaram pelas ruas do país em defesa da democracia boliviana e do governo de Luiz Arce. No entanto, praticamente essas imagens não foram noticiadas nem veiculadas em grande parte da mídia tradicional, não só na América Latina como no mundo. A gente vai trazer para vocês agora um relato de uma pessoa da Bolívia falando e questionando o porquê que essa marcha boliviana com milhões nas ruas foi deliberadamente boicotada pelas mídias tradicionais. Vamos acompanhar. ¿Cómo se entiende que más de 1,5 millones de personas participen en una marcha política y esta no ocupe los principales titulares de los medios internacionales? La democracia es el poder de las mayorías. Y aquí en esta plaza está la mayoría, hermanas, hermanos. ¡Somos mayoría! En el mundo, pocas manifestaciones han alcanzado la masividad que presentó la Marcha por la Patria en Bolivia. Una movilización integrada por campesinos, indígenas, mineros y sindicatos, liderada por el presidente Luis Arce Catacora y el expresidente Evo Morales. Estamos yendo en defensa de la democracia y también pidiendo justicia por los caídos de noviembre de 2019. Por la patria, hermano, por tener paz, justicia, porque los oligarcas hasta ahorita nos han destrozado, hermano, y los golpistas también han saqueado el país, hermano. Tras el golpe de Estado de Bolivia en 2019 contra Evo Morales y su reversión con el triunfo de Luis Arce del movimiento al socialismo en 2020, la oposición política no ha abandonado la violencia como mecanismo de desestabilización, una práctica ya vista en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Abiertamente la oposición no le ha funcionado la receta democrática por 14 años. Por 14 años no ha podido ganarle una sola elección por la vía democrática y pacífica al movimiento al socialismo. Es por eso que han optado en 2019 por la vía violenta. Es por eso que nuevamente en 2021 están apuntando a esta fórmula que les funcionó, la violencia. En Bolivia, tanto los medios de comunicación como la oposición tienen un alto componente de racismo contra los grupos indígenas, pretendiendo segregar a las clases bajas del poder político a pesar de que estas son mayoría. Una marcha vergonzosa realmente y absolutamente inoficiosa. ¿Qué le ha dado esa marcha al país? ¿Cuánta gente del Chapare pueden traer a La Paz? Y yo me pregunto, ¿qué sentirá el paceño al ver que le traen gente? Todos tenemos derecho a viajar donde nosotros queramos, a marchar donde nosotros queramos. Ya los tiempos de servidumbre han terminado. Un modelo en lo económico neoliberal, pero en lo social altamente racista. Estos mismos sectores que perdieron sus privilegios, ni siquiera de clase, sus privilegios de casta, son los mismos sectores que reaccionaron el 2008, el 2011, el 2016, el 2019, una composición de odio racial y esa negación de lo indígena en la composición identitaria del boliviano. A inicios de noviembre de 2021, surgieron pequeños focos de violencia contra el gobierno y las políticas del presidente Arce. Estas agresivas protestas, a pesar de su limitada convocatoria, alcanzaron una gran difusión de medios internacionales, ocupando portadas y maratones televisivos. Tras casi un año en el poder, el presidente boliviano Luis Arce se enfrenta a enconadas protestas en las calles. Ciudadanos aseguran que las protestas continuarán en los próximos días en caso de que el gobierno no abrogue esta polémica normativa. Con bloqueos y protestas es como los bolivianos se expresaron en las calles en la primera jornada de paro indefinido en Bolivia. El gobierno del movimiento al socialismo, MAS, calificó estos sucesos violentos como un nuevo intento de golpe de Estado, por lo que convocaron a la población a defender su voto de respaldo al presidente Arce. Esta marcha
es por la patria, para que los vendepatria, los antipatria no vuelvan y el pueblo sale a defender su voto. Una gran movilización denominada Marcha por la Patria recorrió el país por más de 200 kilómetros en una semana, sumándose a ella más de 1,5 millones de personas. La difusión en medios internacionales de esta megamarcha fue casi inexistente. Los medios hegemónicos de comunicación en nuestros países tienen intereses económicos, pero por supuesto defienden sus intereses económicos a través de sus expresiones y acciones políticas. Y una muestra de sus acciones políticas es la decisión de fraccionar las verdades de nuestros países. A pesar de la censura en medios y redes sociales a manos de empresas de comunicación afines a las políticas de Estados Unidos, Bolivia manifiesta nuevamente que se puede defender un proceso democrático de forma pacífica desde las calles. Aquí no acaba. Hermanos, este es el empiezo. Porque el pueblo ha venido a defender su voto, ha venido a defender la democracia, pero también ha venido a decirle a esa derecha golpista que nunca más golpes de Estado en nuestro país, hermanos. Daí esse vídeo para você que nos assiste na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, de um jornalista boliviano falando do boicote à marcha de milhões que saíram às ruas defendendo a democracia boliviana e o governo de Luiz Arce. A Comissão dos Direitos Humanos da Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, tem um papel importante, sobretudo nesse atual momento vivido no país de muita intolerância e ataques aos direitos humanos. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Emílio de Souza, que é deputado estadual pelo PT e preside a Comissão de Direitos Humanos na Alesp. Boa noite, deputado Emílio de Souza. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita, todos que nos assistem aqui. Grande alegria de estar com vocês aqui na TVT novamente. Maravilha, o prazer é todo nosso. Deputado, o senhor assumiu a Comissão dos Direitos Humanos aí na Alesp em abril deste ano. Fala pra gente um pouco dos trabalhos, como que tem sido os trabalhos da Comissão dos Direitos Humanos aí na Alesp, sobretudo a gente tem visto diariamente imagens de agressão de policiais a pessoas, trabalhadores no dia a dia. Tem essa questão aí das famílias que precisam de apoio, essa questão da intolerância. Como é que a Comissão dos Direitos Humanos da Alesp está trabalhando toda essa questão? Olha, nós estamos trabalhando, assim, a comissão, ela tem uma função parlamentar, primeiro, que é de dar parecer nos projetos que digam respeito a direitos humanos, direitos sociais, que passam pela Alesp. E tem o trabalho dela, que é de verificar a situação concreta dos direitos humanos no estado de São Paulo. Então, nós temos trabalhado muito a questão do sistema penitenciário, que é absolutamente caótico no estado de São Paulo. Nós temos trabalhado também a questão da violência de gênero, violência política de gênero, né, contra as mulheres, também a violência contra LGBTs, QIA+, e contra, vamos dizer assim, o cidadão comum, né? Quer dizer, não são poucos os casos que têm vindo à tona sobre essa questão de violência, né? Trabalhamos muito para que os policiais de São Paulo fossem obrigados a usar a câmera na farda, exatamente para verificar a atuação deles, como é que anda. Nos locais onde foi implantado essas câmeras, nos batalhões que foram implantados, a redução de casos de violência e de letalidade é impressionante, né? Não é uma queda, é um desabamento dos casos, mostrando que quando você tem os olhos ali de uma câmera, os policiais agem de maneira mais comedida. Mas, ainda assim, nos lugares onde não tem essa câmera, você vê que mesmo com câmera, há 2 semanas surgiu o caso de um fuzilamento. O policial fuzilou uma pessoa desarmada dentro de um carro, com câmera filmando, né? Talvez ele tenha esquecido que a câmera estava filmando. E também nós fizemos, mesmo assim, você vê que nos últimos 10 dias, 2 casos abalaram São Paulo pela gravidade da violência gratuita cometida. O caso do policial que prendeu uma pessoa e saiu arrastando com a moto, né? Uma imagem que relembra, assim, Thalita,
a escravidão, quando o capitão do mato laçava um escravo que estava fugindo e saía arrastando pela corda, pelo pescoço, né? E o caso que aconteceu anteontem, que é o caso de um PM que espanca gratuitamente uma pessoa, inclusive com um chute no rosto, a pessoa desmaia, ele vira as costas e vai embora. Então, mostra que há muito trabalho a ser feito nessa área e nós vamos continuar. A par disso, nós temos trabalhado também outras questões bastante importantes, né? Fizemos recentemente uma visita, uma audiência pública sobre a Cracolândia, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, para verificar a situação ali, né, e propor soluções. E também fizemos uma audiência pública recente sobre a situação do prédio do antigo DOI-CODE, né, que é uma luta do movimento de direitos humanos de preservar a memória, né, daquele prédio, daquele período, exatamente para que não se repita mais. Aquele prédio aqui na Rua Tutóia, morreram mais de 50 brasileiros e brasileiras debaixo de tortura. Inclusive casos muito simbólicos, né, como Vladimir Herzog, sabe, como o operário Manuel Felfilho, quanto tantos outros ali. E nós estamos pressionando o governo do estado para que ele, o prédio já é tombado, mas que ele transforme aquilo num museu da memória política do país. Aliás, deputado, havia uma expectativa de que o governo do estado apresentasse um parecer sobre esse caso, sobre a transformação do DOI-CODE em patrimônio essa semana. Isso aconteceu ou não? O prazo era hoje, né? Eu não sei ainda se o estado apresentou ou não apresentou, mas era uma ordem judicial. O juiz fez uma audiência, aliás, fez a audiência lá no local, né? Um fato histórico, a audiência feita lá no DOI-CODE, e ele concluiu que o estado deveria, ele fixou o prazo de 3 meses, que vence hoje, e que ele deveria apresentar nesse período o plano do que fazer com aquele espaço. Até esse momento, não estou dizendo que não apresentou, mas ele não tornou público qualquer plano sobre isso ainda. Deputado, também nos últimos tempos a gente tem percebido algumas atitudes de prefeituras no estado com, digamos, uma espécie de medidas higienistas, como, por exemplo, colocar paralelepípedo embaixo de viadutos, concretos na porta de estabelecimentos públicos. Como que a Comissão dos Direitos Humanos da Alesp está encarando tudo isso? Ou melhor, como que dialoga com as municipalidades para que de fato isso não aconteça? Porque é violência demais para quem está em situação de vulnerabilidade, hein, deputado? Olha, Cosmo, nós temos trabalhado muito em conjunto com outras entidades que trabalham com direitos humanos, né? No caso, a Ouvidoria, o CONDEP, o Ministério Público Estadual, a área de direitos humanos. Temos trabalhado junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e com a Defensoria, enfim. Então, muitos desses casos que você está relatando, nós agimos em conjunto com essas instituições. Um caso específico da cidade de Nova Odessa, onde o prefeito retirou todos os moradores de rua e mandou para outras cidades, ele foi imediatamente... nós acionamos o Ministério Público, né? Eu acionei pela Comissão de Direitos Humanos, exigindo providências, porque ele não tem o direito de fazer isso, né? Essa medida higienista é uma coisa que nós temos que repudiar. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Isso aqui é histórico no nosso país e, inclusive, aqui na cidade de São Paulo. Você sabe que o bairro de Higienópolis, por exemplo, ele foi criado com esse objetivo. Porque se achava que o centro da cidade estava sujo, estava contaminado com muita gente, e criou-se ali um bairro chamado Higienópolis, que é exatamente o sentido da higiene. Quer dizer, não só eles praticaram, como eles deixaram muito claro qual era o objetivo deles, né? Então, são casos também que nós temos acompanhado de muito perto, sabe, para não permitir que isso se torne política, se repita com frequência no nosso estado.
Deputado, essa semana nós celebramos o Dia dos Direitos Humanos, né? Um dia, eu acho que mais de fazer reflexão, de pensar quais os caminhos que a gente está tomando em relação a essa defesa dos direitos humanos e aos ataques que a gente vem sofrendo em relação a esses direitos, ainda mais nesse governo que a gente vive agora nesse momento. Eu queria que você falasse sobre esse tema, deixasse um recado aqui para a gente em relação à importância da defesa dos direitos humanos aqui no nosso país. Olha, na verdade, Thalita, direitos humanos foi um conceito que no Brasil foi explorado de maneira muito negativa pela mídia sensacionalista, sabe, por programas de rádio policiais que transformaram essa questão da bandeira dos humanos tão importante no mundo inteiro, a que eles reduziram a uma coisa: quem defende direitos humanos defende direito de bandido, que é uma bobagem. Isso é uma agressão gratuita e é uma mentira, né? Na verdade, direitos humanos é o direito à dignidade da pessoa humana, é o direito da pessoa viver, sabe, com dignidade, com acesso à saúde, educação, a emprego, né, debaixo de um sistema legal, com democracia, que ele não seja submetido a tratamento desumano ou cruel, né, que as prisões, inclusive, sejam efetuadas, quando é o caso, depois de um processo legal, de um processo contraditório, com ampla defesa. Então, isso é direitos humanos, é o direito, primeiro, da pessoa viver com dignidade, viver plenamente. E para isso precisa de emprego, para isso precisa de renda, para isso precisa de educação, precisa de acesso a serviços públicos de qualidade. Isso são direitos humanos. E nós precisamos aprender a defender e não recuperar essa expressão direitos humanos, que é uma expressão que foi das primeiras providências tomadas após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado a ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecida por quase todos os países. Essa declaração foi dos primeiros documentos que a ONU produziu. Por quê? Porque nós tínhamos vindo de uma guerra onde a vida humana foi degradada ao máximo, né? Quer dizer, 56 milhões de pessoas mortas no mundo inteiro por conta de uma guerra sem limites, sem razão, por conta da ambição, da expansão de fronteiras, da tentativa de conquista. Então, era preciso um documento que afirmasse vamos dizer, a dignidade humana acima de qualquer outra coisa, e foi isso a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dizendo quais são os princípios básicos para se ter dignidade, se viver com dignidade. Isso são os direitos humanos, isso é objeto e deve ser objeto do nosso trabalho. Mais ainda num período como o que nós estamos vivendo, Thalita, sabe? Um período de exceção, né? Um período onde as pessoas, onde os governos pisoteiam os direitos humanos, sabe? Pisoteiam a democracia, ameaçam a democracia, a liberdade. Então, isso tudo hoje é mais fundamental do que nunca, a gente afirmar vamos dizer, a importância dos direitos humanos para um pacto civilizatório, para se viver numa sociedade civilizada como que nós pretendemos. Deputado Emílio de Souza, nós estamos com o nosso tempo quase estourado, mas eu preciso aproveitar a oportunidade de tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil TVT e fazer uma pergunta. O senhor foi dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, esteve à frente aí da presidência do PT no estado, e a minha pergunta é política agora, né? Como é que está essa questão das movimentações aí para candidatos do partido no estado de São Paulo, Lula nas pesquisas aí se mostrando muito forte? Como que o senhor está analisando tudo isso? Como que o senhor, né, o Partido dos Trabalhadores, pelo menos aqui em São Paulo, consegue ter uma leitura de tudo isso que está acontecendo? Ô Cosmo, eu fui presidente do Diretório Estadual de São Paulo e eu fui secretário nacional de Finanças do PT também. E como você sabe, eu fui um dos advogados do presidente Lula, acompanhei ele na prisão todas as semanas e pude, nesse período, acumular muita informação e perceber o quanto esse país precisa de retomar o seu rumo. O PT está tentando construir uma frente o mais ampla possível para retirar o Bolsonaro do poder. Nós não podemos sonhar o Bolsonaro com mais nenhum dia de governo. O ideal seria que se encerrasse agora com o processo de impeachment. Mas com o Congresso Nacional que nós temos aí, é muito difícil que isso aconteça. Então nós estamos preparando um processo eleitoral, tirá-lo nas urnas de maneira legítima,
né? O presidente Lula está muito... A recuperação dos direitos políticos dele foi uma notícia muito positiva para o Brasil, né? Necessária, porque recompôs a verdade histórica, mostrou que ele foi vítima de um processo fraudulento, um processo que visava apenas tirá-lo da disputa eleitoral de 2018. E foi praticado por um homem que depois deixou de ser juiz e virou ministro da Justiça de quem ganhou a eleição. Quer dizer, ele facilitou, com a prisão do Lula, ele abriu o caminho para a vitória do Bolsonaro e depois, pelo serviço prestado, ele ganhou o ministério. E agora os dois são os nossos adversários na disputa presidencial. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que nós vamos nos preparar, o Brasil está entendendo, por isso que o Lula está liderando as pesquisas, que esse país sabe comparar o que era uma coisa, a época das conquistas sociais, da expansão do emprego, da diminuição da pobreza, do prestígio internacional, com o período que nós estamos vivendo agora. Então, eu não tenho eleição ganha antes da hora, nós não temos salto alto, vamos trabalhar com muito afinco. O presidente Lula tem dito isso, nós vamos trabalhar, a eleição só se ganha no dia, na última hora, então o momento agora é de trabalhar. Mas o fato é o seguinte, ele está muito animado, todos nós estamos animados, Fernando Haddad está animado para a gente fazer do ano que vem um ano de vitória, não nossa, não apenas partidária, mas vitória do povo brasileiro, vitória da democracia, vitória da cidadania e vitória do pacto civilizatório. Nós não podemos aprofundar o país nesse mar de ódio que o Bolsonaro nos mergulhou. Deputado Emílio de Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela conversa aqui no Brasil TVT. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo programa e até a próxima. Abraço, até a próxima. Abraço. Com a economia parada e a inflação disparada, taxa de juros tem 7ª alta seguida. E vai subir mais, viu? Desde março, taxa básica subiu quase 5 vezes. Agora, chegou a 9,25% ao ano. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, adianta que vai manter essa estratégia. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Paulo Nogueira Batista Júnior, que é titular da Cátedra Celso Furtado do Colégio de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que também foi vice-presidente do Banco dos BRICS em Xangai e diretor do FMI em Washington. Boa noite, professor Paulo Nogueira. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Professor, chegamos praticamente ao final de 2021 com a taxa de juros altíssima. Para falar de forma didática para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, professor, como é que a gente pode interpretar esses números? O que vem pela frente? O Brasil está numa situação muito difícil, o Banco Central está numa situação muito difícil, porque a economia está muito fraca, basicamente estagnada, com desemprego muito alto, subemprego muito alto, e também uma taxa de inflação expressiva, de quase 11% em 12 meses. Então, é uma estagflação com a inflação provocada por choque de custos. E o Banco Central, na verdade, só tem um instrumento importante, que é a taxa de juros. Então, esse instrumento é um instrumento pouco eficaz para combater uma inflação que não é provocada por excesso de demanda. Então, o Banco Central sobe os juros, vem subindo desde o início do ano, depois de ter trazido juros muito baixos durante a pandemia, e esse aumento da taxa de juros pode, sim, ter efeito sobre a inflação, mas vai ser à custa de agravar as pressões recessivas na economia. Sim. Professor, a pesquisa Genial Quest, que saiu agora no começo da semana, mostrou que há uma insatisfação da população subiu, na verdade, a insatisfação da população com relação à inflação. Às vezes eu fico achando que muita gente não sabe o que quer dizer inflação, mas a gente ir no supermercado e ver que aumentou demais o preço de algo, a gente sabe que tem alguma coisa errada, que a inflação é isso, né, que está impactando de alguma forma no nosso bolso. Essa mesma pesquisa traz que 41%
dos eleitores colocam a economia como um ponto central ali na escolha do candidato para 2022. De fato, a economia vai estar no centro desses debates de propostas eleitorais para o ano que vem. Na opinião do senhor, o que precisa ser colocado, talvez, como uma solução para o que a gente vive hoje? Olha, a inflação, sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação, porque ela subiu muito. E olha, quando a gente fala da inflação, a gente olha sobretudo para o índice oficial de preços, que é o IPCA, que é calculado pelo IBGE, que serve de referência para o Banco Central na execução do regime de metas, né? Mas a inflação para os setores mais pobres, medidas por outros índices de preços, é ainda mais alta. Então, a inflação o que é? É uma alta generalizada dos preços, e quando ela atinge itens da cesta básica, itens que são pesados para aqueles que têm renda mais baixa, aí ela se torna ainda mais regressiva, ainda mais concentradora de renda. E provoca recessão também, na medida em que a inflação corrói o poder de compra do salário e derruba a demanda que já vinha fraca, não é? Quanto à eleição, se você olhar para trás, digamos, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, havia uma percepção de que talvez o Bolsonaro pudesse se recuperar com a melhora do quadro econômico. E isso não aconteceu. Pelo menos não, até agora não. A situação econômica continua difícil, se tornou até mais difícil do que era. O PIB estagnou, o desemprego altíssimo, a inflação subiu, a renda está caindo. Então, o impulso que alguns partidários do Bolsonaro esperavam para ele no campo da economia não veio. Ao contrário, tem vindo um fator negativo para ele, né? Ainda falta 1 ano para a eleição, um pouco menos de 1 ano. Pode ser que até lá se consiga melhorar o quadro, mas até onde eu posso enxergar, não acredito, viu? Acredito que o quadro deve continuar muito difícil. O Banco Central subindo a taxa de juros, como se fez até agora, e anunciando que vai continuar subindo no início do ano, ele pode jogar a economia que está estagnada num declínio do nível de atividade, numa recessão aberta, o que agravaria ainda mais a situação do mercado de trabalho e, evidentemente, colocaria menos chances para o Bolsonaro como candidato à reeleição. Professor, ainda sobre essa questão, a Thalita tocou num ponto muito importante, que é essa questão de interpretação quando você vai ao supermercado, as compras, a feira, ao supermercado, ao posto de gasolina. Esta semana saiu uma pesquisa da FEComércio, se não me engano, aqui em São Paulo, que mostra que os shoppings, as salas de comércio, centros de compras estão lotados de gente, de pessoas. Mas isso não significa efetivamente vendas, né? Então isso já mostra um reflexo de como a economia está chegando ao final do ano. Professor, na longo prazo, o que a gente pode esperar para 2022? Estamos chegando ao final de 2021, capengando, milhões de desempregados, a fome batendo a porta de milhões de brasileiros. A pergunta é, 2022, o que esperar para 2022, professor? Olha, eu não quero ser negativo, nem fazer previsões sinistras, mas a minha percepção é que o quadro em 22 não será mais favorável. Tende a ser menos favorável, mais desfavorável do que foi em 21. Ou seja, por quê? Porque o PIB pode até cair, não digo que necessariamente vai cair, mas não parece que vai crescer de forma significativa, o mercado de trabalho vai continuar muito pressionado, a inflação muito alta, não há sinais de melhora do quadro social. Vamos dizer assim, não quero prever uma piora, mas vamos dizer que o quadro continuará tão difícil, provavelmente, do quanto foi em 21, sobretudo para os mais pobres, os mais vulneráveis, né? E você tem um quadro de fome, de concentração de renda, de desemprego, que infelizmente não vai melhorar, porque falta um ingrediente essencial ao Brasil, no meu entender, que é governo. Você tem um governo que tenha planos de ação, que tenha uma ideia construtiva de como colocar a economia em movimento, e isso nós não temos no Brasil, não temos já há alguns anos, né? Desde o governo Temer não tínhamos, no final do governo Dilma não tivemos, e agora o governo Bolsonaro menos ainda, né? Professor, qual a sua avaliação sobre o ministro Paulo Guedes? O ministro Paulo Guedes é um fracasso.
eu digo isso sem satisfação, assim, porque a gente não quer que o Brasil se veja numa situação tão ruim, mas ele veio para Brasília com ideias muito radicais, muito ultrapassadas, que não são mais aceitas nos países que as exportaram originalmente, um liberalismo radical. Não conseguiu implementar nem isso, ou pedaços disso apenas, e foi se acostumando, se acomodando a um governo desorganizado, de extrema-direita, confuso, e surpreendendo a muitos que julgavam que ele era um purista, ele se mostrou capaz de engolir muito sapo para continuar no cargo, né? Então, perdeu a credibilidade de maneira muito nítida, né? E já não tem muito a oferecer mais, na minha opinião. Exatamente. Inclusive, não há nada o que esperar dele até 2022. Nada. Ele, em condições melhores, quando o governo tinha mais força, não conseguiu fazer nada de apresentável. Agora que o governo está nas mãos de um Congresso dominado pelo Centrão, que tem uma pauta que não é uma pauta macro, né? É uma pauta um somatório de propostas setoriais, de interesses individuais, que não apresentam nada de consistente para o país como um todo. Então, só por isso é que pessoas como eu saíram dos seus cuidados, foram às ruas várias vezes esse ano para pedir o impeachment desse presidente, porque ele não tem condições de ser presidente. Não tem condições no plano econômico, que é o nosso assunto agora, mas não tem condições em quase nenhuma área, ou nenhuma área. Então, o Brasil está enfrentando o maior desafio em termos de saúde pública, que foi a pandemia, que ainda não acabou, com o pior governo da sua história. E o resultado está aí. O resultado está à vista de todos e é um desastre. Eu ainda me espanto, viu? Vou te dizer que o Bolsonaro ainda tem 20% ou algo assim, 19%, de pessoas entrevistadas em algumas pesquisas dizendo que o governo é ótimo e bom. Eu realmente não consigo entender isso. Não sei em que mundo vivem as pessoas que consideram esse governo ótimo e bom. Eu digo isso sempre, ao analisar pesquisas, e eu fico chocada com esses 20%. Me chocam todas as vezes. Choca. Né? Professor Paulo Nogueira, foi um prazer te receber, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Até. Abraço. Até logo. Vamos lá, pessoal. Intervalo. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com Revista Brasil TVT. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Um grupo criado por Bolsonaro elaborou um relatório em que propõe uma série de mudanças para subsidiar uma nova proposta de reforma trabalhista, que só prejudicam os trabalhadores em favor dos patrões. Essa nova reforma trabalhista, proposta por Jair Bolsonaro, libera, por exemplo, o trabalho aos domingos, jornada sem limites de teletrabalho, e proíbe o reconhecimento e vínculo de emprego entre prestadores de serviço e aplicativos. Para falar sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Valdete Severo, que é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Boa noite, professora Valdete Severo. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. O prazer é meu. Prazer é todo nosso. Professora, lá atrás, na então proposta de reforma trabalhista do governo Temer, a alegação era: vamos gerar milhões de empregos e a gente precisa dessa reforma porque o Brasil, da forma que está, não se sustenta mais. Então a gente vai gerar empregos. Isso dito lá atrás. 4 anos depois de promulgada e colocada em prática essa reforma, professora, o que nós vimos foram milhões de desempregados, sem falar os desalentados que não têm mais nenhum prazer em ir às ruas procurar emprego. E agora surge essa nova proposta do presidente Jair Bolsonaro de uma outra reforma trabalhista dentro da que já estava em vigor. Professora, onde os trabalhadores vão parar com tudo isso? É realmente muito triste. Sem falar que é completamente contrário a todo o movimento que o mundo ocidental está fazendo em relação aos direitos trabalhistas. Quer dizer, eu tive notícia essa semana de que tanto Portugal quanto a Bélgica estão regulando
a proibição da contratação, por exemplo, de motoristas por aplicativo que não seja através de vínculo de emprego. Ou seja, estão se dando conta, algo que a jurisprudência já tem feito nesses países, de que se trata de um vínculo de emprego típico e que essas pessoas não podem trabalhar de forma precarizada. Nesse projeto, na verdade não é nem um projeto de lei, né? É a apresentação do resultado de um suposto grupo de altos estudos, formado inclusive por juízes e desembargadores do trabalho, é bom que se diga isso. Muitos dos nomes que aparecem nesse estudo já estavam na época da reforma trabalhista, em 2017, também se dizem pais da reforma. E aí, uma das coisas que esse projeto, que esse estudo apresenta como alternativa, inclusive para o desenvolvimento do país, para a retomada do crescimento econômico, enfim, naquele velho e sempre retomado discurso de que sacrificar os direitos da classe trabalhadora pode, de algum modo, garantir melhor na economia, quando a gente sabe que isso não é verdade. Um dos artigos propostos para a CLT é proibir o reconhecimento de vínculo de emprego para motoristas por aplicativos. Ou seja, nós estamos na contramão, em todos os sentidos, inclusive da perspectiva liberal. Professora, o que a gente vê sendo discutido nesse estudo é muita proteção para o patrão, né? E pouca proteção para o trabalhador. Tem essa questão do trabalho aos domingos, tem essa relação de não vincular, né, trabalhadores de aplicativo aos próprios aplicativos. E tem um detalhe nesse estudo que é o seguinte: nenhum trabalhador, nenhuma organização de trabalhador fez parte dessas discussões, né? E claro que isso se reflete no conteúdo dessa reforma agora. Sem dúvida nenhuma. É que não é, na verdade, não é um estudo propriamente, né? São propostas que já estavam presentes desde a época da reforma, que estão lá na cartilha da Fiesp, que estão nos documentos das instituições ligadas ao grande capital financeiro há muitos anos. E que estão agora traduzidas sob a forma desse resultado do grupo de estudos, que, como tu disseste muito bem, não tem participação nem da sociedade, ou seja, de quem vive do trabalho, e nem das suas representações, que seriam os sindicatos e as centrais sindicais. A classe trabalhadora não foi ouvida. E, de novo, se repete o que nós vimos acontecer em 2017. É uma ampla reforma que vem proposta nesse resultado desses estudos, altera a CLT, altera a Constituição, altera a legislação previdenciária. Nem tudo ali está já sob a forma de proposta de artigo para se inserir nessas legislações, mas como propostas gerais, e todas elas no sentido de precarizar as condições de vida da classe trabalhadora. E tu chamaste a atenção para algo que eu acho que é emblemático, que é a questão do trabalho aos domingos. A Constituição da República diz que a folga tem que ser preferencialmente aos domingos, e essa não é só uma questão jurídica ou econômica. É também o dia consagrado na semana para o trabalhador ter convívio familiar. Quer dizer, é o dia em que todos podem estar sem trabalho, em tese, porque isso já não é verdade hoje, quem trabalha em shopping já trabalha em domingo, mas em tese é um dia para que as pessoas possam se reunir e ter convívio familiar. Isso me leva a crer, não só isso, mas acho que essa regra é emblemática para demonstrar, para revelar que se trata de um projeto político. Quer dizer, é muito mais do que uma vontade de desmanchar direitos trabalhistas, de enterrar a era Vargas, de voltar para uma lógica do cada um por si, né, do indivíduo empreendedor, que tem que trabalhar para se alimentar sem nenhuma segurança social, o que é uma lógica completamente autofágica num sistema como o nosso, mas me parece que é muito mais do que isso. É a utilização dessa lógica para a construção de um projeto político em que as pessoas vão precisar ficar preocupadas em sobreviver. E quem está preocupado em sobreviver não consegue pensar em outra coisa, não consegue ter engajamento político, não consegue estudar, não consegue pensar um mundo diferente desse em que a gente vive. Professora, também percebe também nesse estudo aí, nessas propostas que tende ainda mais precarizar este exército que está nas ruas de desempregados e desalentados, essa precarização que já ficou embutida lá na reforma de 2017. E agora, esses novos estudos aí entra trabalhos aos domingos, folgas nem pensar, remetendo praticamente à época da escravidão. Professora, e que me chamou a atenção também nesses estudos elaborados por grandes, entre aspas, pensadores, é que, por exemplo, antes um empresário, enfim, porque N motivos a empresa quebrava, né? Aí os bens desse empresário ele poderia ser negociado para pagar dívidas trabalhistas.
Ao que tudo indica, nesse estudo parece que tira por completo os bens pessoais do empresário, ou seja, os bens não entram mais nessa conta para pagar possíveis dívidas trabalhistas. É isso mesmo, professor? Na verdade, a proposta é dificultar bastante a possibilidade de perseguição desse patrimônio, tornando praticamente impossível. E por que é possível dizer isso? Porque já é muito difícil cobrar a dívida trabalhista hoje. Nós temos, pelo próprio Justiça em Números do CNJ, um número muito expressivo de demandas trabalhistas que estão lá arquivadas com dívida, que não se resolvem, simplesmente porque nós não conseguimos encontrar patrimônio e mesmo podendo ir atrás do patrimônio dos sócios, daqueles, enfim, ir atrás de onde o capital está. E desde 2017, especialmente, claro que não só, mas especialmente desde 2017, o que a gente tem visto é que todas as alterações, aquelas que foram feitas e aquelas que foram tentadas, como a da MP 936, ou a da 805, ou da MP 818, que acabaram não sendo aprovadas no parlamento, todas são sempre no sentido de proteção do capital e de dificultar a percepção do crédito trabalhista e mais, de dificultar e de tornar não desejável o próprio ajuizamento de demanda trabalhista. Então, e veja que não é uma ação apenas desse grupo de trabalho, é por isso que eu falo em projeto político. Porque nós tivemos a lei de 2017, tivemos as medidas provisórias desse atual governo, mas tivemos também decisões judiciais, como aquela que retira praticamente a possibilidade de atualizar a dívida trabalhista, que é a DC 58. O STF acaba por determinar a utilização de um índice que torna o prejuízo do trabalhador que não recebe o seu salário, que precisa procurar um advogado e ajuizar uma ação para receber o salário, muito maior, porque ele não vai ter reposição das perdas efetivas, Aquilo que ele comprava com o salário que foi sonegado lá em 2016, ele não vai comprar com aquilo que ele receber no final da ação trabalhista em 2021 e 2022. O que eu quero dizer com isso é que todas essas alterações ou propostas de alterações vão sempre num só sentido. Proteção do patrimônio e tornar a vida de quem vive do trabalho cada vez mais vulnerável e mais precária. Mas veja, a maioria das pessoas no Brasil vive do trabalho que faz. Então, quando se tem um projeto político, e encampado, inclusive, por diferentes poderes do Estado, que fragiliza a vida de quem vive do trabalho, ele fragiliza todo o tecido social. E o que nós vamos ter, na verdade? Pessoas que não vão receber os seus direitos, e nós sabemos que a sonegação de direitos trabalhistas no Brasil é uma realidade, é muito difícil. Na verdade, existem empregadores que cumprem todos os direitos trabalhistas, mas não é o que acontece na maioria dos casos. E o que nós temos já hoje, com essas decisões judiciais e com as alterações que já foram feitas em 2017 na CLT. E o que nós vamos ter, caso esses autos estudos virem lei, é uma precarização ainda maior e uma dificuldade ainda maior de cobrar esses créditos, ou seja, um recado social de que é melhor não cumprir direitos trabalhistas. É só a gente pensar, a dívida que é mais fácil de descumprir hoje no Brasil é a dívida trabalhista, que é, ou deveria ser, a primeira a ser cumprida, porque é que coloca o alimento na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Puxa vida, só para encerrar, professora, você cita esse trecho que fala sobre os domingos, O Cosmo também citou essa questão dos bens. Tem um outro trecho que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, olha só. A responsabilização do empregado quando treinado e equipado pela falta do uso do equipamento de proteção individual em caso de acidente de trabalho. Parece que se encontra qualquer brechinha para trazer maior segurança jurídica de fato ao empregador. É isso? E na verdade, eu não sei nem se seria segurança jurídica para o empregador, porque, veja, o empregador estaria mais seguro juridicamente se tivesse uma legislação social efetivamente protetiva que todos devessem respeitar. Sim. O que acontece hoje é que esse tipo de proposta legislativa beneficia o mal empregador. Sim. Então, no meu modo de ver, não se trata nem de dar segurança jurídica, trata-se realmente de autorizar uma exploração que, inclusive, coloca em risco a saúde do trabalhador, que já é uma realidade nas relações de trabalho protegidas. Nós, por estarmos 8 ou mais horas do dia no ambiente de trabalho, já estamos expostos ao adoecimento, mas que está sendo potencializada. E aí é que a gente tem que refletir, O que faz com que esses experts reunidos num grupo de altos estudos proponham que haja ainda mais sacrifício de quem hoje, em média, já sobrevive com salário de R$1.000 a R$2.000, essa é a média do salário no Brasil, já trabalha mais de 8 horas por dia e já tem uma legislação que o coloca numa condição de sujeição em relação a quem toma o seu trabalho. Por que aumentar ainda mais essa sujeição?
né? Inclusive na contramão do que estão fazendo outros países, como eu referi anteriormente. É por isso que eu digo, a gente não pode pensar esse tipo de estudo, especialmente quando divulgado da forma como foi, né? Especialistas se reúnem, estudam, mas não conversam com ninguém e vêm com uma proposta dessas, como uma simples vontade de alterar a legislação trabalhista. Trata-se de um projeto político. Trata-se de aumentar a precarização justamente para que a sociedade se torne ainda mais dócil para a exploração predatória que nós estamos tendo. E aí o que eu estou falando, né? O que eu quero dizer com isso? A exploração do ambiente, né? A forma como o Estado está sendo sucateado e vendido, a forma como nós estamos tratando dos nossos recursos naturais. É isso que passa ao lado, é isso que a gente não pode desconectar, né, de uma proposta como essa. Perfeito. Professora, juíza do trabalho, Valdete, agradeço demais a sua entrevista, a aula que você deu aqui para a gente, nos ajudando a compreender de fato do que se trata esse estudo que pode se transformar numa futura reforma trabalhista. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, eu sou fã de vocês, escuto sempre os programas de vocês, então estou muito feliz de poder estar aqui participando. Obrigada. Maravilha. Um beijo para você, até. Abraço. Até, um beijo. A Cúpula pela Democracia, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, incluiu líderes de 110 países, além de empresas privadas, ativistas, organizações da sociedade civil e jornalistas. Depois de 4 anos do governo Trump, a reputação dos Estados Unidos como porta-estandarte da democracia está abalada. A China e a Rússia, por exemplo, criticaram o que classificaram como hipocrisia americana ao não serem convidadas para a cúpula de Biden. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Emir Sader, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, professor Emir Sader. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Como estão vocês? Bem? Bem, professor. Prazer tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil TVT. Professor, o que significa ou o que a gente pode entender deste evento aí organizado pelo presidente americano Joe Biden, que diz que é uma cúpula da democracia. Mas essa mesma cúpula da democracia tá um pouco falha porque não envolveu países aí da Europa, daqui da América Latina. Como é que a gente pode entender essa cúpula? O que a gente pode interpretar dessa cúpula organizada pelo presidente americano, professor? Bom, na época de auge da Guerra Fria, tinha uma frase muito característica. Quando os Estados Unidos caracterizaram era democrata, sempre era democrata, dava o direito de fazer isso, como estão fazendo de novo agora, e perguntava, por exemplo, mas e os Somozas? Somozas são democratas? Eles diziam, he's a son of a bitch, but it's our son. Quer dizer, não interessava o que fosse o governo. Interessava que fosse amigo deles. É mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Por que o Paquistão está convidado, por exemplo, e não a Bolívia? Eu não digo nem na Venezuela, que teve eleições, mas a Bolívia, que houve eleições amplamente, não foram democráticas, porque foram com o governo instalado pelo golpe. Mas ganhou no primeiro turno amplamente o candidato Márcio. E a Bolívia não está convocada. Depois a lista desses son of a bitch, digamos, é ampla, né? É ampla a República Democrática do Congo, o próprio Brasil, criticado profundamente pelo próprio governo Biden. Então, o que eu quero dizer é um esquema de Guerra Fria. Eles definem quem é democrata. Espera um pouquinho, Biden. Preocupe com a democracia, antes de tudo, no teu país. Não só pelo que aconteceu, mas porque o Trump é feito para voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Aquele cara que desconhece até hoje o resultado das eleições. Aquele cara que incentivou aquela invasão do parlamento. Quer dizer, ele tem que estar preocupado com a democracia. Mas com que direito ele classifica quem é democrata e quem não é democrata, né? Então, é aquele velho esquema da Guerra Fria, em que os Estados Unidos definem quem é democrata, quem não é democrata é totalitário, etc. Tal, e é inimigo. Mas, na verdade, entre Rússia, China e tudo mais, estão aqueles que politicamente são adversários. Mas são aliados estreitos.
A China por razões econômicas, a Rússia por razões geopolíticas, por razões militares, inclusive, né? É muito interessante que Biden tenha chamado o presidente brasileiro, né, Bolsonaro, que segue a cartilha de Donald Trump, né? Que realmente questiona os resultados da eleição que ainda nem aconteceu. E isso é uma ferida aberta lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, enfim, essa questão da democracia. E ele convida justamente esse filhote de Trump, que é Jair Bolsonaro. Professor Emir Sader, em relação à China e Rússia, você cita a Guerra Fria, né? A gente está num dos piores momentos em relação à Rússia, principalmente os Estados Unidos, desde a Guerra Fria, em relação, de fato, a essa tensão que existe entre esses dois países? Bom, por que não tem uma nova guerra mundial? Simplesmente porque o equilíbrio militar estabelecido desde o fim da guerra faz com que os dois se destruam mutuamente. Então, tem lugares de conflito. Durante a Guerra Fria houve Cuba, houve Berlim, agora a Polônia, né? São lugares de conflito aberto que não chegam a desatar um enfrentamento militar por essa razão, porque eles têm força militar para se destruir mutuamente, né? Mas tem vários... O que aconteceu? Quando a União Soviética desapareceu, o Gorbachev fez acordos escancaradamente de concessão ao Ocidente e a OTAN começou a avançar em direção à fronteira da Rússia. É isso que ela já tem Polônia, tem todos os países do leste europeu, vários deles se incorporaram diretamente à OTAN. O que a Rússia tem direito de dizer é que não quer armamento na sua fronteira. Quer dizer, está se defendendo em relação ao avanço da Ucrânia, né? Essa é a questão. Então, de conflito vão haver muitos, né? Com a própria China, né? Professor, essas tensões Agora, internacionais... ele tem que saber que a China e a Rússia sabem que esse governo do Putin e o governo Xi Jinping, a China, vão durar muito tempo. Provável, o Biden e os democratas, que talvez não fosse ele, fosse a Câmara a candidata, tem grave risco de não continuar. Professor, essa cúpula pela democracia organizada pelo presidente americano, a gente pode interpretar como uma cúpula, em vez de democrata, de interesse pessoal, com quem eu vou estabelecer relações comerciais? Porque, ao que tudo indica, professor, essas tensões internacionais envolvendo a própria China, que cresce e que aí já logo deve tomar o posto de economia mais sólida e desenvolvida do mundo, e aí afronta diretamente os Estados Unidos, também com essa questão Estados Unidos, o eixo China, Estados Unidos, Rússia. É mais pelas questões comercial essa realização dessa cúpula, professor, ao invés de democrata especificamente? Não. Comercial, o maior convidado devia ser a China, né? Eu acho que é geopolítica. É geopolítica de organizar os aliados para tentar se contrapor à China e à Rússia e fazer uma luta ideológica reivindicando a questão democrática, né? Eu acho que não é comercial. O plano comercial está em outro nível, né? Está o maior parceiro comercial dos Estados Unidos são a China e não estão na reunião. Então não é comercial, não. É geopolítico e ideológico, né? Na realização de uma cúpula como essa, professor, deveria, na teoria, reunir países que, de certa forma, lutam contra o fascismo, a extrema-direita, tendo Joe Biden visto o que aconteceu no próprio país em relação a ataques à democracia com a derrota agora de Donald Trump. E não é isso, né? Na verdade, essa cúpula não traz nada dessas intenções de luta contra o fascismo diante desses ataques, diante desse recrudescimento que existe aqui no planeta todo, né? Em vários países. Como que você vê isso? Você fala sobre as intenções de Joe Biden, né? Quais deveriam ser as intenções de um governo tão importante assim no mundo, ainda muito importante, quando se trata da discussão em relação à democracia? Pois é, se ele fosse coerente com a luta interna em relação ao Trump, todo mundo que se identificasse com o Trump devia ser excluído, né? Devia ser excluído, porque é um grande risco que ele sente dentro do seu próprio país e pelas alianças internacionais, né?
o candidato à presidência do Chile, aliás, agora a pesquisa está empatada entre os dois, reivindica o Pinochet, o Trump e o Bolsonaro. Quer dizer, deveria fazer uma guerra frontal contra esse tipo de posição. Na Bolívia, triunfou foi exatamente a democracia contra uma tentativa de extrema-direita na Bolívia. Agora, o Paquistão, por exemplo, é claramente o governo que instrumentaliza a religião para impor o governo claramente autoritário, para não falar de outros países que estão incluídos. Então, é uma utilização da questão democrática, né? Se ele fosse a substância da questão democrática, ele teria o Trump como referência e toda a cadeia de aliados do Trump, de democracias do leste europeu, por exemplo, a Hungria e tudo mais, para tratar de isolá-los. Mas não é o que está levando a essa convocação, né? Eu acho que é uma de reagrupar o campo, porque ele está muito isolado em termos internacionais, inclusive em termos de América Latina. Sim. Inclusive, por exemplo, o senhor citou o caso da Bolívia. Quero agregar uma coisa. Na Claro. intervenção do Alberto Fernandes fez uma bela intervenção na cúpula e reivindicou a Bolívia. Falou que não está aqui, né? Claramente, jogando na cara deles que era um critério ideológico, né? Político-ideológico, não um critério de democracia. Inclusive, né, professor, o senhor citou aí Alberto Fernandes e a Bolívia, também tem o Peru, que teve eleições livres agora recentemente, de um camponês que, né, foi eleito presidente da República, que também lutava contra uma extrema-direita, né, a Keiko Fujimori, que não reconhece o resultado das eleições até agora, e o Peru também ficou de fora. O senhor falou de outros regimes também, vamos lembrar que também tem nessa cúpula organizada pelo Joe Biden, regimes totalitários, como lá no Oriente Médio, na Arábia, né? E agora vem com esse discurso de... O Iraque está incluído. Pois é, exatamente, professor. Nem eleição pro forma teve. No período da democrática, quem representa a extrema-direita é a Keiko Fujimori. Há 4 eleições derrotadas, sempre mantendo uma perspectiva de extrema-direita, né? E o Iraque... Sim. Professor Emir Sader, um prazer conversar com você. Muito obrigada por nos ajudar a entender do que se trata essa discussão em relação à democracia vindo de Joe Biden. Muito obrigada. Até uma próxima, professor. Se precisar de alguma coisa, é só marcar, tá bom? Abraço, professor. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigada, um abraço. Pessoal, rápido intervalo. Revista Brasil TVT já está de volta. Fique por aí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O governo Bolsonaro planeja incluir, vejam só, garimpeiros e pecuaristas como comunidades tradicionais. Via Ministério de Damares Alves, Bolsonaro tenta manobrar para legalizar atividades que estão destruindo a Amazônia, como, por exemplo, a liberação do garimpo em território da Amazônia. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com a Daniela Pantoja, que é militante do movimento Tapajós Vivo Santarém, no Pará, movimento pela soberania popular na mineração na Amazônia e jornalista da Rede de Notícias da Amazônia. Olá, Daniela Pantoja, seja muito bem-vinda, prazer em falar contigo. Olá, Cosmo, olá, Thalita, obrigada pelo convite, dessa oportunidade de estar dialogando um pouquinho sobre esse assunto, que realmente nos preocupa bastante, no contexto não só Brasil, mas no contexto Amazônia. É verdade. Daniela, eu vou começar falando que você traga para os nossos telespectadores aqui da TVT também, e ouvintes da Rádio Brasil Atual, essa proposta aí, essa ideia do governo, agora, do nada, de colocar garimpeiros e o pessoal aí que envolve também agropecuaristas como povos tradicionais. O que isso representa para as comunidades ribeirinhas tradicionais que há anos lutam pela preservação do meio ambiente, Daniela? Nossa, Cosmo, a situação é bem preocupante, porque essas comunidades tradicionais e os povos também já vêm há muito tempo lutando para se manter no seu território, e conseguir sobreviver daquilo que a Mãe Terra, que a natureza lhe oferece,
E aí vem uma ideia dessa, a gente não pode dizer assim, não sei nem como é que surge na cabeça dessas pessoas, essas propostas, né? De colocar garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais e comunidades tradicionais, quando ao contrário, né, que eles fazem. Eles, na verdade, eles que destroem, né, o território dessas comunidades. Então, como é que eles vão ser comunidades e povos tradicionais se eles que destroem tudo isso? Então, a gente fica fazendo essa análise aqui na nossa região, não somente aqui na nossa região, de como que a gente tem observado esses retrocessos ambientais. E realmente nos preocupa bastante. Essa semana, Daniela, a gente também teve notícia do general Heleno, né, que é do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, liberando a exploração de áreas preservadas da Amazônia. Eu queria te pedir para que você explique para a gente o impacto disso. O que significa explorar áreas intocadas da Amazônia? Recentemente, eu fiz um sobrevoo aqui na região com a equipe da Internacional Progressista, quando eles estiveram aqui em Santarém, para acompanhar também o acampamento Terra Livre dos povos indígenas. E a gente fez um sobrevoo aqui na região para observar justamente como que os empreendimentos, a questão do agronegócio tem impactado a nossa região. E de cima a gente tem uma visão muito ampla da destruição. Por exemplo, a gente está aqui nas áreas urbanas, nas praias, a gente não consegue ter essa dimensão. Mas quando a gente está no alto, a gente observa, sabe, aquelas áreas verdes e as áreas danificadas. As áreas já do garimpo, onde tem garimpo ali na região de Itaituba, Jacareacanga. Então a gente observa realmente, sabe como quando a gente tem uma ferida? Quando a gente se machuca bastante e fica aquela ferida no meio. Então, é assim que é o garimpo ilegal aqui nos territórios da região amazônica. São grandes feridas que geralmente não cicatrizam e algumas deixam impactos irreversíveis para os territórios. E a partir do momento que esses garimpos ilegais se instalam nas áreas de proteção, que são as áreas indígenas em grande parte, a gente tem um impacto total. Para a gente fazer uma comparação, só explicar para vocês. A gente estava andando, né, lá de cima, no território, a gente observou aquela área toda degradada e mais à frente uma área toda verde. Essa área verde é uma área de terra indígena, ou seja, que é uma área que está preservada e conservada porque não pode ser, até então, invadida. Mas se a gente daqui a uns tempos não ficar atento a todas essas leis e desmontes, né, ambientais, vai ser tudo destruído, infelizmente. A gente já observa isso na região amazônica, né? Inclusive estudos de contaminação por mercúrio nos territórios indígenas, Munduruku, aqui no Alto Tapajós. Então a gente não está dizendo, não é coisa da nossa cabeça, não. São estudos e pesquisas que são feitos com os povos indígenas, com crianças, com mães, de que eles estão tomando uma água contaminada por mercúrio, por conta dessa atividade que é a mineração do ouro, principalmente. Daniela, a gente percebeu há uns 15 dias aí aquelas cenas, né, Thalita, das balsas, né, ilegais, do garimpo ilegal. E logo em seguida já veio notícias de contaminação por mercúrio de várias comunidades ribeirinhas, de povos tradicionais. Aí logo depois essa notícia aí do general Heleno querendo ou já autorizando o garimpo ilegal nessas áreas de preservação. Daniela, como é que é a luta de vocês diariamente aí na região amazônica para levar luz a essa questão, porque ao que tudo indica, o governo brasileiro está pouco se importando com tudo isso, mas para além disso, como é que vocês estão se mobilizando para envolver inclusive organizações internacionais que lutam em preservação do meio ambiente contra tudo isso que está acontecendo, essa devastação na Amazônia? Então, os movimentos em que eu faço parte, né, que é o movimento Tapajós Vivo, que é o movimento que atua em defesa do rio Tapajós. O foco dele é contra as hidroelétricas, instalações de hidrelétricas na região do Tapajós. Já o movimento pela soberania popular na mineração, a atuação dele já é direto com esses territórios que são minerados ou que estão, né, que estão na mira dos projetos minerários. Por exemplo, aqui na região nós temos um projeto de assentamento agroextrativista, o Pairabu Grande, em que ele é muito cobiçado por uma mineradora aqui da região que já se instalou em Juruti.
Então, a gente atua por meio do MAN, com atividades, com a formação da juventude, principalmente, porque a gente acredita muito que a juventude ela tem esse potencial de compartilhar as suas vivências, né, com as pessoas e dizer, olha, a gente não quer mineração no nosso território porque a gente tem uma terra rica em biodiversidade, nós produzimos a partir da agricultura familiar e nós conseguimos sobreviver a partir da agricultura familiar e de outras formas. Nós não precisamos desses projetos de empreendimentos, esses projetos de morte nos nossos territórios, porque a gente tem como se manter, entendeu? É um desenvolvimento que às vezes eles querem trazer para a nossa região, é um desenvolvimento, assim, entre aspas, que não beneficia as populações tradicionais aqui da região. Porque quem vem trabalhar nessas mineradoras? São a maioria das pessoas lá de fora. As pessoas que ficam aqui na região, por exemplo, trabalham com a questão braçal e depois elas são descartadas, infelizmente, porque elas não vão ser mais úteis para trabalhar com aquelas máquinas e tudo mais. Então é isso que a gente tenta, né, colocar através das formações, com a juventude, com os comunitários, de que eles precisam defender o território que eles estão, que eles precisam ter essa consciência crítica e ambiental também. E qual é a reação deles? Porque a gente sempre dá as notícias, a gente sempre traz, então, as decisões do governo, o que foi dito pelos porta-vozes do governo, mas agora eu queria ouvir o que essas pessoas com as quais você trabalha dizem em relação a isso que estão vivendo. E, a priori, todo mundo fica muito assustado mesmo de saber que o que vai acontecer, a gente vai perder o nosso território, mas ao mesmo tempo, a partir dessas formações, dessa consciência, essa sensibilização que a gente faz também, elas ficam, não, a gente pode sim fazer alguma coisa em relação a isso, a gente pode se alinhar como sociedade civil organizada com as outras organizações e instituições. Nós também temos uma atuação muito forte do Ministério Público Federal, que sempre está atento a essas situações e eles nos ajudam nesses processos, né? Quando a gente, principalmente de leis que a gente não sabe, né? Recentemente, por exemplo, aqui na região do Pará, o INCRA assinou um acordo com uma mineradora, né, com a Belusam, para desarticular algumas áreas de um projeto de assentamento. Ou seja, o próprio governo que deveria nos ajudar, nos apoiar, né, nos apunhala, entendeu? Então é um processo assim muito revoltante para todos nós. Mas a priori a gente recebe assim com muito cuidado essas informações e dizer, olha, nem tudo está acabado, não. A gente ainda tem o que fazer, né? Essa situação ainda do governo de tentar incluir os garimpeiros, os pecuaristas, ainda foi uma decisão, mas ainda não está nada certo e nem vai estar, né, gente? Por favor. Claro, exatamente, porque daí é por conta dessa atuação que vocês conseguem reverter, inclusive, essas decisões, né? Daniela, você é jornalista da Rede de Notícias aí da Amazônia, né? Como é que vocês trabalham para denunciar essas violações contra o território na Amazônia, esse garimpo ilegal, por exemplo, a invasão às terras tradicionais? Como é que vocês articulam essa rede aí para denunciar dentro e fora do Brasil? Olha, a Rede de Notícias da Amazônia, do qual eu faço parte, como o próprio nome diz, é uma rede de várias emissoras de rádio descentralizadas nos 7 estados da Amazônia Legal. Então, eu moro aqui em Santarém e essa rede tem uma rádio que é vinculada aqui. Então, o nosso jornal ele é veiculado em Santarém, Manaus, Rondônia, Roraima, em todos os estados da Amazônia Legal. Então, a gente recebe muito material mesmo desses outros lugares. E, em grande parte, o nosso foco é de denúncia, não somente de denunciar, mas também de falar de projetos, de iniciativas que estão sendo desenvolvidas dentro desses territórios. Então, os nossos contatos, nossas fontes, geralmente são as pessoas que moram nesses territórios. Por exemplo, essa questão do garimpo lá no Rio Madeira, eu conversei com uma fonte, né, que é um rapaz que atua em um movimento também, Madeira Vivo, e ele é desse território. Então, ele já foi o meu entrevistado, né, e já trouxe uma outra visão sobre aquilo que estava acontecendo lá na questão das balsas de garimpo. Então, as nossas fontes, elas nos procuram em grande parte também, né? A gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado para não expor, principalmente as lideranças indígenas, né?
Mas, em grande parte, a nossa atuação é assim mesmo, de contato com esses entrevistados, em grande parte pelo WhatsApp, porque como é para o rádio, né, a gente conversa muito pelo WhatsApp, mas com todo um processo de segurança e tudo mais, para não expor, né, principalmente em relação às denúncias. Mas a gente cobre muito toda a área da Amazônia mesmo. Claro que a gente tem outros correspondentes em outros municípios, em outros estados. Daniela, parabéns pela atuação de vocês, que realmente traz informação para a gente, faz com que esses processos realmente não vão para frente, que a gente consiga barrar essas intenções, essa sanha exploratória que existe. Muito obrigada, agradeço pela entrevista e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Um abraço para você. Tchau, gente. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Estamos juntos aí em qualquer situação. Abraço. É isso, obrigada. O Ministério Público Federal anunciou em 24 de novembro a abertura de uma investigação para apurar a nomeação de Ricardo Borda D'Água Braga para o cargo de diretor-geral do Arquivo Nacional, órgão federal vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com sede no Rio de Janeiro. A decisão é contestada por entidades ligadas à arquivologia, ciência da informação e história, que alertam para o descumprimento de um decreto que exige experiência na área para ocupar o cargo, além de possíveis interferências em documentos sobre a memória recente do Brasil, como os acervos do período da ditadura militar, da época entre 1964 e 1985, e sobre as populações indígenas. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Eleonora de Lucena, que é cofundadora da Tutameia TV. Boa noite, Eleonora. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita. É muito bom falar com vocês. Maravilha. Eleonora, como é que a gente pode interpretar esta nomeação aí, sobretudo pela importância que tem o Arquivo Nacional, Eleonora? Pois é mais uma ação do governo Bolsonaro contra a cultura, a memória, a ciência, a educação. O que a gente está vendo é o governo Bolsonaro agindo em todas as camadas, digamos, das instituições brasileiras, no sentido de destruí-las, né? Esse cidadão, Ricardo Borba D'Água de Almeida Braga, foi chefe de segurança do Banco do Brasil, foi subsecretário de Segurança do Distrito Federal e é um atirador esportivo, portanto, não tem nenhuma afinidade com a área do arquivo. E há o temor, né, de historiadores, pesquisadores, jornalistas, enfim, pessoas que se preocupam com a memória no Brasil, que essa nomeação contrária à própria, enfim, os próprios preceitos do Estado brasileiro, essa nomeação acabe danificando de alguma forma, prejudicando o acesso ao Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, ele tem documentos, fotos, vídeos, arquivos sonoros, né, desde o século XVI até agora, né? Tá tendo um eco aí, Cosmo? Não, tá perfeito. Não? Tá perfeito. Tá ótimo, tá. Então eu que estou ouvindo aqui um eco, então tá ótimo. Então, o arquivo, ele detém a história, ele conjuga, né, documentos dos mais diversos tipos que acompanham a história brasileira. E há implicações, né, não só para a construção da história, como para a legislação, para decisões como áreas indígenas, áreas quilombolas, quer dizer, uma população quilombola, para comprovar a sua existência, a sua permanência nessa área, se vale de documentos do arquivo, assim como a populações indígenas. Vocês estão acompanhando aí toda essa questão do marco legal que os ruralistas tentam empurrar, digamos, né, no Supremo, uma decisão que vai contra tudo que já antropólogos, estudiosos e o próprio judiciário já havia definido, essa tentativa novamente de burlar esses direitos dos povos originários. Então, o Arquivo Nacional é bastante sensível, porque ele conjuga, ele reúne toda essa documentação. E a documentação da Comissão Nacional da Verdade, aliás, que há pouco tempo o ato que instituiu a comissão completou 10 anos,
E a comissão reuniu, né, também vários documentos, isso tudo está sob a guarda do Arquivo Nacional, assim como documentos do tempo da ditadura, do SNI. Então, há muita apreensão com a posse dessa figura, que não tem nada a ver com o arquivo. E o temor é que, se a lei da preservação física, né, desses documentos, eles podem eventualmente ser transferidos por simplesmente um ato administrativo do presidente, do órgão, pode ser transferidos para um quartel, ou sei lá para onde, né, colocando em risco essa documentação e dificultando o acesso de pesquisadores, né, a esses documentos. Eleonora, você acredita que existam, inclusive, intenções intimidatórias, colocar uma pessoa para a direção ali do Arquivo Nacional que esteja vinculada a essa questão de segurança? Olha, não posso descartar isso, né? Assim como jornalista, conhecendo o governo Bolsonaro, né? Vendo como a extrema-direita no Brasil e no mundo todo, ela trabalha no sentido da destruição da memória, né? O conceito, digamos, da extrema-direita é fazer o desligamento, né, das pessoas com a sua história, com a trajetória do seu país. Eles querem justamente destraçalhar isso, né, colocar uns contra os outros. No mundo inteiro a extrema-direita faz isso, mente descaradamente. A gente está vendo agora na França o candidato da extrema-direita falando maravilhas do general Pétain, que submeteu a França ao nazismo. Ele está elogiando essa figura, né, que apesar de ter sido um herói na Primeira Guerra, na Segunda Guerra entregou a França aos nazistas. Esse candidato da extrema-direita, nessa tentativa tresloucada de reescrever a história, está dizendo que o Marechal Pétain defendeu os judeus franceses, quando foi exatamente o contrário. Então, como a gente vê aqui no Brasil, o governo Bolsonaro distorcendo, mentindo, glorificando torturadores, é plausível se imaginar que essa medida se insira nesse quadro maior aí, tentativa de esmagar a história, de intimidar a pesquisa, de intimidar pesquisadores. Mas a reação, viu? Na sexta-feira, agora foi divulgado que haverá um ato, na quarta-feira, dia 15 de novembro, haverá um ato em defesa do Arquivo Nacional, um ato coordenado pela SBPC e pela Comissão Arnes, que vai ser às 19 horas e que vai justamente conclamar a comunidade científica, né, a todos os que se preocupam, todos os brasileiros que se preocupam com a memória, para um debate em defesa do Arquivo Nacional. Porque não é só em defesa do Arquivo Nacional, em defesa da memória, e isso se insere, né, nessa contínua destruição. A gente está vendo as emissões na CAPES, a gente está vendo a tentativa de acabar com o Enem, né, a tentativa de esvaziar a ciência, tirar a verba de tudo quanto é lado para pesquisa. Então, acho que a reação da comunidade científica nesse momento é essencial para barrar, né, quaisquer tentativas contra esse patrimônio nacional e deixar a sociedade alerta, né, para evitar essas catástrofes, que são irremediáveis, né? Leonora, sobretudo quando a gente está falando, Thalita, aqui do Arquivo Nacional, da história, da memória do país, sobretudo que nos últimos anos a gente vem acompanhando, Leonora, descasos e mais descasos, vídeos, incêndios que aconteceram muito recentemente. Então, imagino que o temor de pesquisadores, historiadores, estudiosos não seja por menores, né, Leonora? Exatamente, a gente teve o incêndio da Cinemateca, né, há pouco tempo. A gente teve ainda no governo Temer, né, o incêndio do Arquivo Nacional. O professor Luiz Felipe de Alencar, conversando com a gente, lembrou que, além de tudo, né, se perderam nesse incêndio registros sonoros de populações indígenas que já desapareceram. Quer dizer, uma perda que não dá para consertar, é irremediável, né? A gente está colocando em risco, né, esse patrimônio que não pode ser recomposto. Então, é fundamental que a sociedade se
enfim, se mobilize para defender a história do Brasil, ameaçada também por Bolsonaro. Só para encerrar, Eleonora, existem críticas, é claro, em relação à formação desse indicado agora para a direção do Arquivo Nacional, mas é porque essa indicação descumpre, inclusive, um decreto, né? Existe um decreto que diz que ele não pode, ele precisa ter experiência na área. Então, assim, é possível, inclusive, fazer esse questionamento judicialmente? Sim, eu entendo que essa é uma preocupação justamente do Ministério Público aí no Rio, né? E eu acho que isso de fato, um argumento jurídico, né? Mas independentemente desse argumento jurídico, né, a gente tem que atentar para o fato de que se ele pode colocar outra pessoa, substituir os arranjos políticos e tal, o troca-troca no Congresso e colocando em risco, né, isso que é insubstituível, que é a memória do Brasil, os documentos, né, as fotos, os vídeos, os áudios, os mapas, né, tudo isso acho que precisa ser cuidado, ser preservado, né, e precisa estar atento a essas ameaças. Eleonora, você falou desse protesto, desse ato que já por parte da sociedade civil, as pessoas se mobilizando, né, contra o que pode acontecer, o que está por vir em relação ao Arquivo Nacional. Reforça para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, onde vai ser e como? Bom, eu tenho aqui que vai ser virtual, né, no dia 15 de dezembro, às 19 horas, né, com a abertura do Renato Janine Ribeiro, que é o presidente da SBPC, com José Carlos Dias, que é da Comissão Armes, participantes a Beatriz Kuchnir, da Unirio, o Jaime Antunes, da UERJ, Luiz Carlos Vilata, da UFMG e da AMPU, que é a Associação dos Historiadores, né? E o Luiz Felipe de Alencar, da Comissão Armes, que tem sido uma pessoa que está mobilizando muito a comunidade acadêmica, científica e alertando para esses riscos. Eu acho que é um dos movimentos, ao lado do movimento, digamos, na área jurídica, eu acho que é um ato que poderá, né, ter repercussão para, pelo menos, o governo entender, a sociedade entender que tem defensores, né, na sociedade brasileira da sua memória. Eleonora, agradeço demais você ter compartilhado com a gente aqui essas informações, trazido esse alerta para a gente. Claro, a gente continua acompanhando essa questão. Agradeço demais, uma boa noite para você e até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita. É um prazer falar com vocês. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Pessoal, quando a gente acaba de entrevistar os nossos convidados aqui no Revista Brasil TVT, a gente chama um momento cultural, Thalita aqui, que é o Colibri na Quarentena. Mas hoje nós não vamos ter o Colibri na Quarentena. Sabe por quê, Thalita? Aí é ótima notícia, eu sei. Pois é, então por quê? Fala pra gente. Porque tem Maria Bethânia. Gente, olha só, você fica agora com a transmissão do show especial de Maria Bethânia, artista homenageada na 19ª edição do Festival Música Eldorado FM, ao vivo, direto da Bahia. Eu me despeço de vocês, agradecendo a parceria aqui da Thalita Galli. Thalita, obrigado, viu? Obrigada. Prazer sempre estar contigo aqui. O mesmo, Cosmo. Pessoal, boa semana, se cuidem e fiquem agora com a Maria Bethânia. Tchau!